Meus queridos, a paz de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus vivo, esteja lhe guardando e lhe abençoando a você e a toda a sua família em toda a sua maneira de viver. Meus queridos, tenho eu meditado muito bem e observado nos dias de hoje. E cada dia que o tempo vai passando, a idade vai passando, leva a gente, eu levo-me a meditar um pouco na minha vida futura. Claro que o dia de amanhã não nos pertence a Deus, não é verdade? Mas não é sobre isso. É sobre a consideração e o respeito que devemos ter para com os nossos pais, os nossos anciões e os nossos velhinhos, né? Tenho eu visto que a sociedade de hoje, a juventude de hoje, menospreza grandemente os mais velhos, não tem o respeito que tinha como antigamente, não é verdade? Principalmente os filhos. Quantas vezes presenciei uma certa pessoa conversando, os filhos com seus irmãos, e às vezes conversando e o pai começa a conversar e é repreendido dizendo que o pai está conversando demais, que não é verdade. Ou muitas vezes deixa o pai lá sentado no lugar, no sofá, e continua a conversa, e o pai se sente inútil. Não é verdade? Meus queridos, no livro de Salmos tem várias referências bíblicas que nós possamos tomar para a nossa vida de hoje, onde possamos ter mais respeito para com os mais velhos, com os idosos, com os nossos pais. Você já parou para pensar de verdade o que o seu pai com 80, 60, 75 anos, 70, depende da idade, com a vida debilitada, você já parou para pensar o que eles querem de verdade? Você já parou para pensar o que o seu pai quer? Se ele quer um presente no seu aniversário, aquele presente bom, quem tem dinheiro compra. Se ele quer ser levado a um spa, um shopping, a um lugar a qual é festivo, tem certeza que você é isso que ele quer? Um pai, ele tem toda a sua vida dedicada a seu filho. Ele trabalha noite e dia, se for o caso. Trabalha todos os dias, noite e dia, para trazer o pão para a mesa, para dar remédio se assim adoecer. Deixa de dormir para levar o filho no hospital, deixa de comer para comprar comida para ele. Deixa de tomar o remédio se os dois estiverem doentes, para comprar o remédio para o seu filho. Ou ele deixa de viver para os seus filhos plenamente. E principalmente aqueles pais, aquela mãe que tem 4, 5, 6, 7 filhos, a mais e aí em diante. Ele deixa de viver completamente para si, para viver para os seus filhos. A idade chega, vai passando, os cabelos embranquecidos ficam brancos, suas vistas começam a cansar, os seus ossos começam a sentir, o corpo começa a chamar o que o tempo tem para ele. Aí chega a sua idade. No livro de Salmos, Salmo número 90:10, verso 10 fala: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor dele é canseira e fardo, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Assim fala o livro de Salmo. Todos nós iremos um dia chegar a essa idade, se assim Deus não levar e se nossa vida não for ceifada. Mas se você tiver o privilégio de chegar a essa idade, você vai passar por isso. E não tenha medo, não se acanhe. Por quê?
A juventude, cada dia que vai passando, não tem seu respeito. Você observa bem, em uma praça, se tiver um senhor, um velhinho de 70, 80 anos, ele está sozinho ali, quando não tem outro conversando com ele. A juventude passa, muitas vezes um da família faz que não vê. Por quê? Muitas vezes o velhinho não se... Por exemplo, por falta de um banho, está com um odor diferente. Aquela conversa de uma pessoa mais idosa que é repetida várias vezes. O velhinho costuma conversa do que foi, do que se passou, porque a lembrança é a alegria dele. E muitas vezes é evitado por outro essas conversas. Daí então o velhinho vai colocando, vai deixando de ter força para viver e se entregando ao seu mundo. Por quê? Aqueles que ele cuidou, que é os seus filhos, deixa de dar atenção, devido ao respeito, não dão. Então você já parou para pensar sobre isso? Será possível que honrar pai e mãe é chegar, levar ele no seu carrão, se você tiver, levar em um restaurante, levar em um shopping, levar em uma praia, levar em algum lugar no seu aniversário, comprar um presente grande? Será que é isso? Êxodo, capítulo 20, verso 12 fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe. Honra os mais velhinhos, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Mas será que honrar pai e mãe é isso que eu te falei? Meus queridos, eu vou ser breve. Pode falar e ter essa dúvida com você. Sente com o velhinho, sente com seu pai, pergunte para ele: pai, o que eu posso fazer para que o Senhor fique feliz? O pai cuida do seu filho, deixa de viver para cuidar do seu filho até ele morrer. E um velhinho, o seu pai, o seu velho pai, sua velha mãe, na sua idade de 80, 70, 65 anos, até a sua idade, quando chega mais velho, simplesmente ele quer, sabe o quê? Um velhinho que tem 10 filhos, simplesmente ele quer dos seus filhos, sabe o quê? Amor. Ele não quer presente. Ele não quer que você discuta com seu irmão, com a sua irmã. Ele quer amor, quer carinho, atenção. Atenção como? É aquela atenção de quando começar a falar, você parar para ouvir e deixar ele falar. Respeito é quando ele começar a falar, quando você, seu irmão, sua irmã, sua mãe, ou algum vizinho, ou sua esposa, seu esposo começar a falar, ele quer fazer parte da conversa. E quantas vezes tenho visto isso? Quando se começa a conversar, manda-se o pai calar a boca porque está falando demais, ou que é mentira. Nunca repreenda seu pai, esteja ele errado ou certo. Mantenha-se o respeito àquele que ele teve com você. Honra teu pai e tua mãe, para que na terra te venha muitos anos de vida, que Deus prolongue tua vida. Nunca, nunca, nunca mande seu pai e sua mãe calar a boca, dizendo que ele está mentindo por alguma coisa. Ele pode estar até falando uma coisa atrás de outra coisa. Sempre concorde, respeite seu pai, porque o que seu pai mais quer é estar perto de você. Pode prestar atenção quando você estiver perto do seu pai, de sua mãe. Aqueles bem velhinhos, eles se sentem tão felizes, se sentem tão alegres. E acontecendo isso, é o prazer do pai, de quando está com uma certa idade, é estar perto dos filhos, é ter o respeito, é não ser repreendido por ele. Então saiba de uma coisa, meu querido. Honra teu pai. Simplesmente honra ele de todo o teu coração.
porque assim Deus te dará muitos anos de vida. Pode observar no dia de hoje os netos, os filhos, pode observar. Observe com carinho, você vai prestar atenção quantas vezes o pai é repreendido pelo filho porque está falando demais, ou começa a falar uma história e diz que não é verdade, e o pai fica no escanteio, e assim o tempo passa. Os cabelos embranquecidos, mas tem muita experiência para passar. Honra teu pai e tua mãe. Honra os velhinhos, que são aqueles que trazem para nós sabedoria. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que criou o céu e a terra, venha lhe guardar, lhe abençoando em toda a sua maneira de viver, a você e sua família. Fique com Deus e um abraço a todos. Entre no meu canal de YouTube, procure lá para o presbítero José Vicente, né? Dê um like, curta, compartilhe, para que possamos, né, levar mais uma palavra de conforto àquele que precisa. Um abraço a todos e fique com Deus.